bem, pessoal? Novo vídeo no canal e hoje eu quero falar com você sobre algo bem polêmico. Que atitude tomar quando alguém vem contar para você o erro que outra pessoa cometeu? Ficou sabendo o que fulano fez? Nossa, ficou sabendo o que aconteceu com fulana? Quando alguém vem contar para você os problemas, os erros, os pecados de outra pessoa, que atitude você deve tomar? Existem várias atitudes que você pode tomar, mas apenas uma atitude bíblica. E essa é a que vou te ensinar hoje através da Bíblia. Que atitude tomar nesse momento? Quero te dizer que existem 4 passos que você deve seguir. São os 4 passos bíblicos. E estou me baseando nesse momento em Efésios capítulo 5 e Mateus capítulo 18. Nesses 2 capítulos da Bíblia, encontramos uma descrição bem clara de qual deve ser nossa atitude no momento desse. Então vamos lá. Primeiro passo, alguém vem contar para você sobre o problema de alguém. Oh, fulano fez isso. Aí você fala assim, pode parar por aí. Antes de você me contar o que fulano fez ou não fez, quero te fazer uma pergunta. Você presenciou o erro dessa pessoa? Ou você comprovou que a pessoa cometeu um erro? Ou você apenas está passando uma informação que ouviu? Porque isso de passar uma informação que ouviu e contar para outro tem um nome, se chama fofoca. E a fofoca não é bíblica. Não podemos ficar fofocando, certo? Então, apenas aceite o relato de um caso que a pessoa comprovou ou presenciou. Não aceite relatos de informações que já foram passadas por 2, 3, 4 pessoas. Você sabe o que acontece. Às vezes a informação nem é real. E mesmo que a informação fosse real, esse não é o caminho. Você não pode aceitar informações que são passadas sem comprovação. Beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é, vamos supor que a informação é comprovada. A pessoa presenciou ou comprovou a informação. A informação é quente. Beleza. Agora o segundo passo é, pergunte para a pessoa o seguinte. Você já foi falar com a pessoa que cometeu o erro? Porque você presenciou o erro, ou você comprovou o erro. Portanto, o seu dever, a sua obrigação é falar com a pessoa que cometeu o erro. Veja só o que está escrito no livro de Mateus capítulo 18. Diz assim, se teu irmão pecar contra ti, Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só vocês dois. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, certo? Então qual é o nosso dever? Primeiro, você viu que o irmão cometeu um erro, um pecado, você confirmou, comprovou, presenciou, vai lá e fala com ele. Fala com ele, só você e ele, ninguém precisa saber. A informação não precisa passar para frente, apenas você fala com a pessoa. E sabe o que pode acontecer muitas vezes ao você falar com a pessoa? O que está escrito no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 19 e 20, que diz assim, irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, ou seja, quando alguém percebe o erro, vai lá e conversa, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isso se chama restauração, isso se chama amor. Quando você vê alguém cometendo um erro, você vai lá e conversa com a pessoa. Olha, não está bem o que você fez. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te dizer que existe um outro caminho. Você conversa com a pessoa. E se você conseguir converter a pessoa, ou seja, se a pessoa abandonar o erro por aquela conversa que você teve, a Bíblia fala que você fez 2 coisas. Primeiro, salvou uma alma da morte, porque essa pessoa iria se perder por esse pecado. Você salvou essa alma. E em segundo lugar, cobriu uma multidão de pecados. Ou seja, a pessoa poderia continuar cometendo erros, mas você parou isso. Você cobriu multidões de pecados que poderiam continuar acontecendo. Esse é o nosso dever. Devemos ir e falar com as pessoas que estão cometendo erro. Mas geralmente nós não fazemos isso, verdade? O que fazemos é, presenciamos o pecado, comprovamos o pecado de alguém, rapidamente passamos essa informação para frente. Mas, segundo o livro de Mateus capítulo 18, aqui diz que nós só podemos passar informação para frente depois que a gente foi lá e conversou com o irmão, beleza? Então esse é o segundo ponto. Alguém cometeu um erro? Precisamos falar com essa pessoa. Quando alguém vem contar para você sobre o irmão que errou, que cometeu pecado, faz essa pergunta. Você já foi e conversou com o irmão? Não, ainda não conversei. Então, não me conte mais nada. Vai lá e conversa com ele. Esse é o seu dever. Depois que você conversar com ele, se ele te ouvir, maravilha, não preciso nem ficar sabendo de mais nada.
Mas se a pessoa não te ouvir e você precisar de ajuda para poder ajudar essa pessoa, para converter essa pessoa, para animar essa pessoa, pode contar comigo, vamos lá juntos. Podemos chamar mais algum, vamos 2 ou 3 e vamos amar essa pessoa, vamos ajudar essa pessoa, vamos puxar a orelha dessa pessoa, vamos fazer com que essa pessoa reaja e perceba que está em um mau caminho. E esse é o terceiro ponto, certo? O terceiro passo é, depois que você foi lá, falou com a pessoa não te ouviu, então agora é momento de chamar o reforço. Vai com outras pessoas, com 1 ou 2 pessoas mais para falar com ele. Pessoas cristãs, pessoas que amem, que tenham amor. E percebam que Mateus capítulo 18 não tem a ver com condenação. Porque veja só, o verso continua falando assim: olha, pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será confirmada. E se não escutar essas 2 ou 3 pessoas, então disse-o à igreja. E se também não escutar a igreja, então considera-o como um gentio e publicano. Ou seja, existe todo um esforço para resgatar a pessoa. Primeiro um esforço de alguém sozinho que vai. Depois essa pessoa leva mais um grupinho de pessoas. Depois a igreja toda se envolve. E se mesmo assim a pessoa não aceita, então ainda vamos continuar amando. Porque diz assim, vamos considerá-lo como um gentio e publicano. E Cristo salvava publicanos. Cristo disse que o evangelho também é para os gentios. Considerar gentio e publicano não significa afastar a pessoa, não significa erradicar a pessoa totalmente do convívio dos demais. Não! Considerar gentio e publicano significa fazer dessa pessoa o objeto especial de evangelização e atenção da igreja. Certo? O problema é que nós mal interpretamos esse verso. Geralmente pensamos que esse verso nos dá a liberdade de poder maltratar as pessoas ou discriminar as pessoas. Ah não, o caso já foi levado para a igreja, a comissão da igreja tratou, a pessoa não viu, então agora pode descartar, a pessoa não quer nada com nada. Não, esse não é o sentido do texto. O sentido do texto não tem a ver com condenação, tem a ver com resgate, entendeu? Não tem a ver com condenação, com resgate, tanto é que quando Jesus falou sobre o perdão do irmão, ele tinha acabado de contar a história das 100 ovelhas, que uma se perdeu e o pastor foi atrás. Lembra dessa história? O pastor ama tanto cada ovelha que ele vai atrás de qualquer ovelha que se perde. Então, se um irmão se perde, a igreja toda precisa ir atrás. Esse é o sentido. Restauração, resgate. E depois que termina de falar sobre isso, olha quais são os versos seguintes. Então Pedro, aproximando-se do Senhor, lhe disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus responde: Não, Pedro, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, quando uma pessoa comete um erro, precisa ser perdoada sempre. Porque essa é a missão da igreja, resgate e não condenação. Bem, vamos voltar então para os passos. Primeiro passo era comprovar se o que a pessoa está te contando é confirmado ou é apenas uma fofoca. Segundo passo, comprovar se a pessoa foi lá e conversou pessoalmente com o irmão. Terceiro passo, se a pessoa foi lá e conversou e não teve jeito, você se oferece a ir junto e conversam junto e tentam resgatar a pessoa juntos. Se mesmo assim a pessoa não ouve, então chama a igreja toda, e a igreja toda abraça, resgata, luta, se esforça para poder resgatar o irmão. Se mesmo assim o irmão não é resgatado, então se considera como gentio e publicano, ou seja, se considera como objeto especial de evangelização da igreja, de interesse da igreja. Esse é o objetivo, o propósito, o modo bíblico de tratar as coisas. E você percebe que nem sempre temos feito isso. Quanto mal temos causado por isso. Quantas pessoas têm ficado chateadas, discriminadas, afastadas do convívio da igreja, dos irmãos, por causa de que alguns acham que é bom fofocar, tudo bem fofocar, a pessoa cometeu um pecado, agora que aguente. Agora é bom fofocar mesmo, porque a pessoa cometeu pecado. Ah não, a pessoa cometeu pecado, então vamos desligar, vamos afastar, vamos discriminar. Não, resgatar. Porque segundo Efésios capítulo 5, verso 20, quando você consegue resgatar uma alma, você não apenas salva essa alma, mas também cobre uma multidão de pecados. Então que o Senhor nos abençoe para que consigamos fazer isso, sermos igreja de verdade. O que significa ser igreja? Um grupo de pessoas que se reúne para resgatar outras pessoas. E Deus está contando contigo para isso.